É um olhar de uma coisa que poucas vezes se ouviu falar, porém é muito importante, porque é bem básico e todos os outros países respeitam isso muito mais do que a gente. Isso está acima de ideologia, está acima de... Totalmente. Claro, né? Todo pensamento humano tem filtros ideológicos. Você tem geopolíticos que olhavam, um deles determinista, que é o Hatzel, que era um alemão, ele olhava para a geopolítica como um organismo vivo. E ele dizia que os estados, então, eram organismos vivos. E, como um organismo vivo, o que determina quem você é? O seu DNA, a sua biologia, não o seu entorno, não a sua educação, não a sua influência. Essa discussão existe em outra área, até na área do meu livro, que é a Inteligência do Carisma. Inteligência, a discussão sobre inteligência é isso. A inteligência é algo inato, que vem do seu DNA biológico, ou ele é algo que você adquire tendo uma boa educação, tendo uma cultura X ou Y, sendo criado de tal forma. A psicometria, o campo da psicologia que estuda isso, diz que é inato, que é DNA, é biológico. Ah, é? Porque os testes que eles fazem de QI, eles falam que as questões não alteram, outras questões, outros fatores da sua vida não alteram. Eles conseguem medir, eles falam que é uma questão genética, pai e filho e tal. Claro que existe um monte de outras pessoas, outros campos da psicologia, que falam, não, imagina, não é só isso. Tem outros fatores até mais importantes e tem outros tipos de inteligência que não é o QI. Mas enfim, é só para mostrar que tem ideologia, porque vai ter gente que vai botar a ênfase na geopolítica, assim, não vai colocar tanta ênfase em algumas coisas e outros vão. O Hatzel, como eu estava falando, ele colocou a ênfase nesse elemento de ser um ser vivo. Então os países são seres vivos. O que é um ser vivo? Ele cresce, ele se reproduz. Qual que é a teoria dele? Um Estado precisa ganhar mais espaço. Precisa ser expansionista. Precisa crescer. Aí você tem outro geopolítico que põe a ênfase na força e no poder da terra, do continente. E aí tem um outro, que é um americano, que é o Mahan, ele fala assim, o que vale é a água. Tipo, o território aquático, a potência marítima é quem vai dominar o mundo. E o outro vai dizer, a potência terrestre, a potência continental é que vai dominar o mundo. Então, tem vertentes diferentes. Você pode até chamar isso de, vertentes ideológicas dentro da geopolítica. Mas você, por exemplo, hoje, quando for falar da geopolítica do Brasil, você vai escolher uma dessas linhas? Eu vou trazer várias. Ou vai trazer várias? Várias. Porque vai ter gente que vai dizer que o Brasil é uma força continental. E outros vão dizer que o Brasil é uma potência marítima. E aí? É uma potência marítima ou continental? Eu vou trazer esses elementos. O Brasil tem que expandir fronteira ou não? A história do Brasil expandiu fronteira ou não? Expandiu o território? Se comportou como o Hatzel queria. Porque nós expandimos o território muito. A gente não era desse tamanho. E nós fomos crescendo, então a gente se comportou do jeito que ele preveu que um Estado se comporta. Nesse sentido, ok. E aí tem todos os geopolíticos brasileiros que, aliás, isso é um ponto interessante. Pouca gente sabe disso. Mas nós temos escola, né? Uma escola geopolítica de pensadores brasileiros muito sólidos, Vilela. Caras assim que... muito sérios, que escreveram coisas muito incríveis. Não é todos os países do mundo que você tem pensadores próprios de geopolítica que permite, por exemplo, você fazer uma explicação e um pensamento para onde o país deveria ir, para onde ele está e o que ele quer. Tem países que você não tem esse tipo de pensamento orgânico ali. E, inclusive, alguns deles, né, eles se basearam nos grandes pensadores da geopolítica, como o Mackinder, que eu já falei aqui, que é o cara que tem a teoria, né, de dominar o Heartland, que é dominar o coração do mundo, que ele fala que a potência continental, ou um país que tem mais projeção de continente, vai ser melhor do que um país que tem o domínio dos oceanos. Então, nós temos um pensador, que é o Mário Travassos, em 1933, ele escreveu um artigo e ele aplica a teoria do Mackinder, do Heartland, para a América do Sul. Entendi. Eu vou falar dela daqui a pouco. Tá bom. Mas, então eu vou trazer um monte de gente aqui. É importante fazer esse disclaimer, né? Dessa, assim, tipo... Eu não estou dizendo que só existe a geopolítica para explicar o mundo, mas eu estou trazendo um novo jeito das pessoas verem o mundo. Professor Roque, só explicar então para o pessoal que está nessa live que a gente vai abrir para perguntas, né? Exato. E você organiza, Lene, conforme os assuntos forem vindo. Então...
vão ter perguntas que já foram respondidas e vão ter perguntas que acrescentam o que a gente for falando aqui. E aí, quando o Roque tiver uma abertura e o professor Roque, a gente vai para aí. Fechou. E sai de um assunto para outro. Fechou. Eu te peço isso. Quando você for mudar um pouquinho o assunto, a gente abre para alguma pergunta, para algum comentário. Ótimo, excelente. Como que a gente começa, então? Então, eu quero só fazer uma outra analogia interessante. Os filtros ideológicos impedem a gente de ver algumas coisas. E, por exemplo, quando a gente fala da geopolítica ou da força do contexto, do ambiente, do lugar que você está. Mais ou menos isso. A geopolítica pode ser reduzida a uma explicação assim. Normalmente, pessoas que estão mais à esquerda tendem a colocar a ênfase e a força do ambiente em questões sociais. Costumam dizer o seguinte: o crime existe por uma sociedade injusta, um local terrível, sem oportunidades de vida. Então ele coloca uma ênfase muito grande e tira um pouco da possibilidade do indivíduo se libertar daquilo ali e andar pelas próprias pernas. Até na questão ambiental. Pensamentos mais à esquerda são mais preocupados tendem a ser mais preocupados com a questão ambiental. E aí quando você fala da direita, ela desconsidera mais esses fatores nessas áreas, talvez social e ambiental, mas ela coloca uma ênfase muito grande quando você fala de estratégia de segurança nacional, de defesa, que são assuntos que normalmente a esquerda não se preocupa e não leva a sério. Então olha que curioso, os dois respeitam, os dois lados de você ver o mundo, respeitam a força do ambiente, do contexto. Uma vai olhar de um lado e outra... Só que uma só aplica para certas áreas da vida e rejeita para outras, e a outra só aplica para outras áreas e rejeita para outras. Isso mostra que, na verdade, o elemento ele está presente em todos os pensamentos. Não tem como a gente eliminar o contexto. Basicamente isso. O que é contexto? Ambiente, espaço, lugar. Momento histórico. O momento histórico ele é diferente dependendo do lugar que você está. Entendi. O lugar é mais... tipo assim, a história ela acontece em algum lugar. Ela não acontece no vácuo, entendeu? Tanto que, assim, a gente tem uma diferença entre lugar e espaço. Um lugar, esse lugar aqui, cria um certo espaço. Como assim cria um certo espaço? Sei lá, cara, essa característica aqui, física desse lugar, cria um ambiente único, peculiar, talvez descontraído, talvez relaxado. Sim. Entendeu? O espaço não é o lugar. Com certeza. Percebe isso? A diferença? Tipo, o lugar é o físico. Qual é o tamanho? O que você tem de penduricalho aqui? E esses penduricalhos, esse espaço, este lugar... na minha casa... Cria um ambiente. E o ambiente mexe comigo. Não só pelo físico. Pelo que foi, o espaço que foi criado aqui. Então, o físico vai criar uma história particular. Porque gera certas sensações, gera certas percepções. Faz sentido? Faz sentido, beleza. Total. Tá bom. Dito isso, vamos ao como nosso... a gente começa? Vamos começar pelo o mais importante. Quando você fala na área imobiliária, eles falam que o mais importante é localização. Localização. Você fala com um americano que trabalha com real estate, o cara fala location. Tipo, qual é o lugar? O que mais importa quando você vai comprar um imóvel, um terreno, você está na área imobiliária, o que é? O lugar. Então, onde que é o lugar? Vamos começar. Onde está o Brasil? E o Brasil está localizado... Cadê minha caneta? Tá aqui. Na América do Sul. E onde é a América do Sul? Primeiro, se a gente olhar para o mundo todo, né? Percebe que tem uma concentração de território. Uma massa de terra aqui. Isso. Tá um pouco mais... Não, tá ligada com isso daqui. Mas esse cara aqui, a Austrália tá separado. Não, é uma continuidade. Exato. O mundo inteiro tá concentrado aqui. E aí tem só um pedaço... Separado. Que são as Américas. Que é uma faixa de terra gigante... mas que ela está desconectada do resto do mundo. Por isso que ela foi descoberta depois, né? Por isso que ela passou um isolamento gigante no tempo sem ninguém achar que esse lugar existia. E aí, ela tem duas partes. E repara que a parte do norte
ela não está quase conectada com a do Sul. A conexão é para uma faixa estreitinha. A gente chama isso daqui de istmo. Um rabicho. Isso. Né? Que é um lugar muito pequeno, muito difícil de você transpor. Quase que não se conectam. E isso faz esses dois lados serem absolutamente separados.